Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. O tema de hoje é Gestão Urbana e Plano Diretor da Subprefeitura Pirituba-Jaraguá. Essa subprefeitura, ela fica localizada na região noroeste, do município de São Paulo. Ela é composta por 3 distritos: Pirituba, Jaraguá e São Domingos. Bom, a sua origem foi no século XIX e ele está ligado a grandes fazendas de café. Os principais proprietários foram Luiz Pereira Barretos e o fazendeiro Brigadeiro Tobias. Eles tinham grande influência no mercado de café e foi um dos principais potencializadores. Após a inauguração da linha 7 Rubi, atual CPTM, o povoado começou a crescer e durante muito tempo a paisagem se consistia em basicamente matas, cafezais e pastos. A origem do nome da região de Pirituba é composta por 2 palavras de origem tupi. Piri, que significa planta de brejo, e tuba, que significa muito. Após a diminuição do processo do café e com a facilidade de transporte, a região começou a receber cada vez mais moradores e a paisagem passou por uma grande transformação. Com essa mudança, as antigas matas começaram a dar lugar às indústrias. A cidade de Toronto é situada no bairro City América. Ela foi criada no ano de 1922, em parceria da Prefeitura de São Paulo com a cidade de Toronto, no Canadá. Nós estamos com uma convidada super especial, Marina, arquiteta urbanista. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bom? E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: na região, por abrigar Pirituba, Jaraguá e São Domingos, elas formam uma das regiões mais populosas de São Paulo, certo? E eu queria saber como é que é essa diferença socioeconômica. Apesar de ser uma região super populosa, ela apresenta bairros que são exclusivamente residenciais. O que acontece é que existem bairros como o City América, que são bairros de alto padrão, e a quantidade de pessoas por metro quadrado é menor, e bairros como a Vila Mangalô, que são bairros mais periféricos, e a quantidade de pessoas por metro quadrado é maior e a renda também é mais baixa. Além disso, a faixa etária média da região é por volta de 30 anos, e a previsão para 2030 é que permaneça por volta dessa mesma idade, o que mostra que o bairro não tem muita renovação em relação ao A público. gente sabe que a região abriga 2 parques, o Parque São Domingos e o Parque Cidade de Toronto. Fala um pouco sobre a infraestrutura na região. Realmente, existem esses 2 parques, eles ajudam em uma das principais características da região. A subprefeitura de Pirituba é a segunda região com maior vegetação de São Paulo. Já o acesso via trens e metrô realmente é um pouco mais restrito. Existem 2 estações do lado do distrito de Pirituba, que são as estações Piquiri e Pirituba, mas elas são realmente longe para o acesso do pedestre. Uma das curiosidades sobre a área é que, mesmo sendo uma das áreas mais arborizadas da região de São Paulo, da cidade de São Paulo, não existe mais nenhuma matriz na região e também existem plantas e árvores que não são originais da cidade. Por exemplo, o plântano, que tem na cidade de Parque de Toronto e veio do Canadá. A subprefeitura Pirituba é uma região conhecida por ter uma topografia acidentada, ou seja, possui diferentes cotas de níveis que tornam o solo um local cheio de picos e vales. Entre eles, o ponto mais alto de São Paulo, o Pico do Jaraguá. Além disso, a região apresenta diferentes massas d'água que variam entre córregos canalizados ou a céu aberto, lagos e rios. E como consequência de ambos os dados, algumas áreas da região são propícias a alagamento. Fazendo uma análise mais voltada para a cidade e os impactos urbanos dela, podemos apontar os principais acessos do local. A subprefeitura é cortada pela Rodovia dos Bandeirantes, que dá acesso à Marginal Tietê, à Rodovia Anhanguera e à Rodovia Mário Covas, que por serem pistas bem movimentadas, tornam-se os principais acessos e maiores fluxos para os distritos. Como consequência do sistema viário, a rede elétrica da região possui diversas linhas de tensão que cruzam a Marginal e as rodovias, e fornecem um ótimo abastecimento elétrico para os distritos. Mas também interfere na quantidade de espaços vazios, uma vez que não se pode construir nas proximidades da rede. Além disso, a área de intervenção carece de transporte público, como, por exemplo, trens, metrôs e ciclovias. Já o transporte através de ônibus abastece bem a região,
Em locais onde o do solo é mais diversificado, podemos encontrar diversos pontos e linhas de ônibus, e nas áreas predominantemente residenciais, a situação é oposta. Encontramos poucos pontos que estão localizados mais próximos aos acessos principais. A área de intervenção consiste principalmente em 3 zoneamentos, entre eles a zona de preservação ambiental, zona de uso misto e zona exclusivamente residencial. Essas características tornam a região pouco adensada, uma vez que o padrão de vida é médio para alto e a quantidade de pessoas por metro quadrado é menor. Além disso, a região é pouco verticalizada. Grande parte das construções são de 2 pavimentos. A infraestrutura e os equipamentos de saúde, educação e lazer são evidentes na região. Já os equipamentos de segurança e abastecimento são escassos para a área residencial. No entanto, de acordo com o setor censitário de 2010, a vulnerabilidade é muito baixa. Assim como outros bairros de São Paulo, os bairros Via Fiat Lux, City América e Parque São Domingos, por serem predominantemente residenciais, pouco adensados e verticalizados, e por apresentarem grande número de fundos de lotes vazios, permitem que a área tenha um grande potencial para desenvolvimento. Potencialidade. A primeira potencialidade identificada é a relação de cheios e vazios do distrito. A região possui diversos espaços vazios que podem servir como elemento estruturador no espaço urbano. Com isso, a composição de cheios e vazios se torna uma estratégia projetual. Nesses espaços, podemos implantar equipamentos públicos que a região carece, como, por exemplo, bens e serviços, cultura, lazer e entretenimento. Áreas verdes. A área é caracterizada por possuir áreas verdes bem diversificadas, como parques, trechos da reserva da Mata Atlântica e pequenas áreas como praças e regiões mais arborizadas. Incentivando a melhoria de áreas verdes na região, identificamos que essas áreas podem ser melhor exploradas pelos seus moradores locais e também promover o turismo e o lazer em pontos estratégicos, como o Parque de Toronto e o Parque São Domingos. Patrimônio histórico. O Casarão do Anastácio está localizado na marginal do Tietê, no acesso à rodovia Anhanguera. Apesar de sua importância histórica e de sua imponência na área, o casarão permanece abandonado. Tombado desde 2013 e sendo considerado, além de uma potencialidade, uma condicionante, o patrimônio carece de restauros e aplicação de um uso. Dessa forma, além de agregar um valor cultural, é um grande potencial para agregar um valor educacional, como visitas após a restauração, pois assim agregará um valor de cunho cultural educacional e um histórico da área. Condicionantes. Algumas das condicionantes da região são as linhas de trem e metrô, que determinam como serão criados novos acessos e conexões. As linhas e torres de alta tensão também definem alguns vazios da área, limitando a intervenção urbana. Entre elas estão o Casarão do Anastácio, que está localizado na área e também é um patrimônio tombado, a presença da linha 7 Rubi CPTM, as torres de alta tensão também impedem a intervenção urbana e o zoneamento da região também pode ser considerado uma condicionante. Problemáticas. Áreas de alagamento. As áreas de alagamento existentes, além de prejudicar o deslocamento dos moradores da região, também são pontos de alerta e limitação para intervenção. Engarrafamento. A região apresenta regularmente algumas áreas de engarrafamento. Acontece principalmente nas conexões de deslocamento diário, como, por exemplo, o acesso à Marginal Tietê, que conecta a área com a cidade de São Paulo. Novas propostas de deslocamento podem beneficiar cerca de 115 mil pessoas que utilizam a via diariamente, trazendo melhoria à mobilização urbana. Pouco aproveitamento das quadras. Quadras com uso predominantemente residencial, acesso restrito e escassez de usos. Transformam ruas e calçadas em espaços precários para pedestre. A ausência de outro tipo de uso somente agravam essa situação. A falta de vitalidade torna as ruas pouco atrativas para moradores do bairro e também para quem os visita. A parte mais voltada para trens e metrôs, realmente. Existem duas estações que são pequenininhas. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. O tema de hoje é gestão urbana e plano diretor
do grande influência, esses proprietários eram gestores e criaram... Com grande influência política, os fazendeiros tiveram muita importância na construção dos metrôs e dos trens. Não existia metrô, inferno! Como que canta? Nosso amor tá puro Cris. PS. Só falta... Now the world